Maria Rita Sabo de Assis Brasil. Eu nasci em 15 de novembro de 53, em Porto Alegre. Pois assim, eu sou, como tu ia perguntar mais adiante, eu sou filha, neta e sobrinha de médicos. Sou filha de um médico militar, então desde pequena, aliás, aos 6 anos, eu saí do Rio Grande do Sul, então sou de uma família gauchíssima daqui, com todos esses hábitos gaúchos, e saí de Porto Alegre e fui pela primeira vez morar no Rio de Janeiro, onde eu estava no 2º ano primário. Depois fui para Minas Gerais, onde eu fiz 3º e 4º, eu acho. E depois fiquei em Juiz de Fora por 2 anos, depois mais 2 anos no Rio de Janeiro, que foi 64 e 65. Aí meu pai foi transferido para Porto Alegre de novo, meu pai fazendo a sua carreira militar. E aí moramos aqui o ano de 67 e depois, em final de 67, eu fui para Santa Maria. Quando tu me pergunta onde eu nasci, eu digo que eu nasci em Porto Alegre, mas eu não terminei. Eu me considero santamariense culturalmente, assim. Na medida que eu terminei de me criar lá e participei, enfim, a minha cultura política, intelectual, etc., e a minha formação acadêmica foram em Santa Maria. Então lá eu me formei em 1977. Minha escola lá em Santa Maria, que foi onde eu aqui em Porto Alegre, eu estudei, né, no início do ginásio no Colégio Bom Conselho. Os anteriores eu nem me lembro, Escola Santos Anjos, em Juiz de Fora, 62, 63. A escola, não me lembro mais, no Rio agora, e aqui em Porto Alegre, no Colégio Bom Conselho por 2 anos, e depois na escola Colégio Estadual Maria Rocha, em Santa Maria, colégio que até hoje a gente faz reuniões de encontro, é uma coisa bem legal, assim. Bom, aí eu fiz o concurso vestibular de 1972, eu acho, e entrei na primeira vez, início de 72. Entrei com o primeiro vestibular, entrei na Universidade Federal de Santa Maria. E lá eu cursei os 6 anos. Depois lá me formei, ainda fiquei por 2 anos em Santa Maria, até como professora colaboradora da universidade, da cadeira de neurologia. E depois eu já tinha a ideia, assim, que naqueles anos ali eu queria viver uma cidade maior. Naquele momento se dividiam, assim, mais ou menos os colegas, aqueles que iam para o interior e tinham a vontade de exercer sua medicina no interior, e uma coisa mais um vencer na vida, assim, do ponto de vista até econômico, e os outros que tinham uma avidez maior, assim, por cultura, por uma participação mais ampla, enfim, e até acadêmica também, a mais, que tinham gosto por vir para a cidade grande, ou até mesmo para o exterior, etc. Então eu fui daqueles que não tinha meu universo contido nas pequenas cidades do nosso estado. Aí eu vim para cá em 1980, que nem sei se sei de contar, mas por acaso eu estava vindo para um congresso, me acidentei, fraturei um fêmur, fiquei um tempão hospitalizada e por acaso ainda estava sabendo do resultado que estava grávida, do resultado do exame, sabendo que eu estava gestando. Então foi bem difícil, ainda assim eu fiz, saindo do hospital de cadeira de rodas, eu fiz uma prova de seleção para a residência da URGS e entrei então no ano de 81. Aí fiz residência em 81, então. Fiz residência para o ano de 1980. E aí fiz residência em 81 na Santa Casa, pela URGS, em Medicina Interna. E depois saí pelo mundo a trabalhar. Aí, assim, meu avô era médico e era uma pessoa bem, assim, à frente até do seu tempo, na medida que ele tinha olhares, assim, mais ao longe. Ele era filho de fazendeiros lá do Alegrete. Meu bisavô morreu muito cedo, ao redor de 40 anos. E sendo fazendeiro, meu avô queria, digamos, utilizar essa possibilidade econômica que tinham, não no sentido de ser um fazendeiro e tal, mas ele queria estudar.
E aí ele começou a faculdade de medicina aqui. Esse ano, eu não, essas datas aí não sei precisamente, mas logo depois de iniciada a faculdade, ele foi estudar na Europa. E terminou se formando em Lausanne, em 1918, em função da Primeira Guerra Mundial. Então lá, e também curiosamente, assim, não só ele terminou o curso dele lá em Lausanne, na Suíça, como já voltou para o Brasil com uma defesa de tese em 1918, que pouco se conhecia de infecções e antibióticos, etc. A tese dele era sobre microbiologia. Então, isso eu cheguei a ter, enfim, mas não tenho comigo mais esses documentos. E então ele ele voltou para o Brasil e não voltou para o Alegrete, ele foi primeiro para São Luís Gonzaga nas missões, então saiu do Pampa e foi para as missões. E lá ele começou a trabalhar e até ele contar, eu escutei isso dele, né? E lá, começando a trabalhar, ele encontrou a moça mais bonita da região, que era a minha avó, que se chamava Aurora Pinheiro Machado. E aí eles se casaram. Então, depois disso, ele foi para Santo Ângelo, onde ele teve um hospital. Esses hospitais a gente até chama de hospital, mas são casas de saúde, assim como se dizia, e com o nome perfeito para isso, porque eram casas adaptadas para acolher pacientes. Assim. O acolhimento era desde fazer cirurgias, quanto as consultas e tal. Então, esse é bem o tempo que eu cito, assim, que os médicos tinham, né, saíam com aquelas suas bolsas, aquelas suas maletas triangulares, saíam a olhar paciente, às vezes de carro, às vezes de carroça, até de cavalo, né, como naqueles livros que a gente leu, por exemplo, Amor nos Tempos do Cólera, ele é perfeito nisso, né, e depois, eventualmente, em cima de uma necessidade, levavam seus pacientes para as casas de saúde, suas casas de saúde, onde faziam alguma intervenção cirúrgica, às vezes grandes até. Eu cheguei a ter, por exemplo, os bisturis do meu avô, bisturis de amputação, etc., grandes cirurgias, e que depois, aos poucos, assim, eu ficava sabendo um pouquinho da vida profissional do meu avô lá na cidade de Santo Ângelo, na medida que, embora ele tenha saído de lá, a família da minha mãe era e é de lá, e ainda tem muitos parentes, então pessoas antigas eu ia visitar. E aí terminavam me contando alguma coisa do meu avô. O nome dele era Antão de Assis Brasil. E depois, em 1941, mais ou menos, ele continuava em Santo Ângelo. Meu pai fez o vestibular, ou 42, que tem 30 anos de diferença de mim, fez vestibular para a Faculdade de Medicina aqui. O vô continuou trabalhando lá. E o meu pai veio para cá morar numa república, como se chamava antigamente, né? Uma república de estudantes ali pelo centro, na Duque ou na Riachuelo, enfim, Praça da Matriz. E aí aqui ele fez a faculdade dele de medicina e se formou em 1947, então ele é da turma de 47. Depois disso, tinha meu tio também que morreu bem prematuramente, também ao redor de 40 anos, que meu pai se chamava José Pinheiro Machado de Assis Brasil e o meu tio se chamava Luiz Pinheiro Machado de Assis Brasil. Meu tio se formou na turma de 54, eles tinham, se não me engano, 6 anos de diferença, o pai e o tio. E meu pai, a seguir, ele acho que iniciou fazendo clínica médica, como médico recém-formado, como os demais, mas logo, eu bem pequenininha, me lembro que ele teve gosto pela oftalmologia e fez oftalmologia aqui em Porto Alegre com o doutor... esqueci o nome dele, doutor, depois eu me lembro, encaixa. E aí clinicou ainda alguns anos, ele sendo médico militar, eu nasci no Hospital Militar de Porto Alegre, ele clinicava lá oftalmologia no Hospital Militar de Porto Alegre, e tinha o consultório dele, bem como eram os médicos, assim, já os de antigamente, mas já nos anos, né, 50, enfim, 60.
E aí, então, logo no ano de 1961, a gente foi para o Rio, onde ele foi fazer uma escola militar, aí já me esqueci agora. E aí foi quando eu, pequenininha, me fui e ele seguindo essa carreira no Exército. Meu tio começou, pelo que eu me lembro, assim, pelo que eu sei, meu tio Luiz, ele começou fazendo ginecologia, obstetrícia, mais ou menos nessa área. Depois, bom, mais tarde aí tem um hiato que eu não consigo me lembrar bem, e provavelmente tenha sido porque eu saí do Rio Grande do Sul. Aí ele entrou na área da neurologia, neurocirurgia e neuroradiologia. E trabalhou até o final da vida dele nessa área. Foi uma vida curta, ele morreu em 47. Não, ele morreu com 47 anos em 1977. E aí e é curioso assim que o pai e o tio moravam em Porto Alegre e nos fins de semana eles iam clinicar lá no hospitalzinho do vô, como eu chamava antigamente, que era uma casa de saúde. Então o pai atendia oftalmologia, era uma especialidade que certamente não tinham tantos médicos, né, necessário. E o tio, não me lembro, talvez na época ainda fizesse alguma coisa na área da ginecologia, etc. Auxiliavam até meu avô em algum procedimento. Então, digamos, o meu vínculo com a medicina foi muito cedo, foi muito prematuro, né? Eu me lembro de eu pequenininha, assim, essa história que contavam, eu me lembro muito bem da situação. Chegou alguém lá no hospital do meu avô e tinha levado um coice de cavalo e com o nariz assim aberto, sangrando e tal. E, por certo, tinha enfermeira ali, pessoas que trabalhavam ali. E eu ajudei a limpar o sangue, coisa assim, achei aquilo o máximo. E era menos de 6 anos, certo, que com 6 eu me mudei, né? E depois eu me lembro, assim, alguma coisa de eu entrar em sala cirúrgica também, lá no hospital do meu avô, de ver alguma coisa. Então, são coisas muito remotas, assim. E o almoço da nossa família, como era tradicional aqui, como é tradicional nas famílias que podem conviver, então era sempre com os 2 únicos filhos do meu avô. Então, meu avô contando de coisas de medicina, meu pai e meu tio da mesma forma. Meu tio já muito cedo era médico do HPS, né, o HPS de Porto Alegre, no tempo que ele era ali na frente da Praça Júlio de Castilhos, aqui. Eu acho que é Júlio de Castilhos, onde tem um Bradesco ali no Moinhos de Vento. E aí, então, os almoços, assim, então aquilo tudo era muito encantador. Para mim eram contos de fadas. Quer dizer, não tem como não gostar de entrar nos contos de fadas, né? Então foi assim que eu entrei neste conto de fadas e que eu considero, até hoje, assim, né? Eu tenho medicina como uma coisa... Primeiro que eu não saberia fazer outra coisa. Segundo, porque eu considero mesmo uma coisa encantadora. Pois bem, aí eu entrei na faculdade em 72 e nós éramos 101 a 102 colegas que passaram no vestibular. Eu acho que 101, na medida que os 2 últimos tiveram a mesma nota. Então, eram 100 vagas, ficaram 101. E depois nós tivemos 20 colegas de convênio, que eram peruanos, venezuelanos, da América Central, eu não me lembro mais, venezuelanos e peruanos eu tenho certeza. E então aí fizemos a faculdade, lá em Santa Maria nós éramos a primeira turma do que se chamava de curso integrado, regime integrado, e tivemos até aulas então com outros cursos. Como, por exemplo, assim, no início a gente teve fisiologia, uma outra matéria, assim, anatomia, que as aulas teóricas eram com outros cursos, as práticas não eram. E aí então eu comecei, nós tínhamos os professores, por exemplo, na anatomia, me lembro muito bem até posso dizer, da família Pinto de Moraes, que era o Dr. José Pinto de Moraes e seu filho.
José Carlos Pinto de Moraes, que eram professores de anatomia. Eu até chamava de Zeca Pinto, mas era um apelido que eu mesmo que dei, mas não chamava assim, era Doutor Moraes. E até ambos, né, um pai e o outro irmão do meu colega de turma, Luiz Bragança de Moraes, amigão assim do coração, com quem eu tive laços bons e fortes desde a adolescência, assim, meu amigo, então desde os meus 15, 16 anos, acredito. E daí depois meu amigo de faculdade, que inclusive casou com uma amiga também minha, então meu colega. Na faculdade foi ali que me despertou, até pelo convívio com demais colegas e tal, me despertou assim um sentimento assim de um olhar pela política, assim, um olhar para o mundo. Se nós nos lembrarmos, estávamos vivendo o auge da ditadura militar de 64, isso era 71, 72, eu acho que anos do Médici, acredito, se não era, era como se fosse. E então me despertou isso, e eu que era oriunda, né, de uma família cujo pai, apesar de médico, era militar, e naquele momento assim se polarizou claramente a política no país, assim, eram os conservadores versus os, entre aspas, comunistas, etc., porque, na verdade, os conservadores entendiam que todos que não eram conservadores eram comunistas, e o que, na verdade, não era assim a sociedade. Bom, mas aí eu comecei a enxergar e me botando no mundo, entendendo, vendo pacientes, ou vendo até os cadáveres, entendendo que o mundo era de gente, na sua maioria, muito diferente daquela redomazinha que eu mais ou menos fui criada, assim, eu sempre fui muito descolada, mas a verdade é que a minha origem, assim, era uma origem mais fechada. E eu que sempre fui contestadora, ou eu sempre fui muito, sei lá, criativa, coisas desse tipo, assim, me fizeram sempre questionar, desde pequenininha, questionar bastante tudo. Então, ali eu entendi, assim, que as coisas não eram bem assim, que não eram os bons versus os maus, né? Em que pese a gente estivesse vivendo essa situação, e aí terminei me posicionando, para desespero, eu acho, da minha família, né, sendo uma pessoa de oposição, né, enxergando claramente, né, não era muito difícil a gente enxergar essa ditadura. E hoje é muito mais difícil a gente enxergar quais são os melhores caminhos. Naquela época a gente entendia claramente, às vezes por medo não se posicionava, né. Bem, então aí na universidade, logo no primeiro ano, acredito, começamos a participar do diretório acadêmico, do DCE, aí até cito algumas pessoas que não são da área médica, mas com as quais nós iniciamos uma participação no movimento estudantil lá, porque até esse instante nós praticamente não tínhamos nada, na medida que tinha havido o 477, o decreto 477, que caçava estudantes, enfim. E então estava incipientemente assim, se organizando o Diretório Central dos Estudantes. Então entrou, convidou aos meus amigos e companheiros, enfim, um colega que era presidente do DCA na época, que era Bergman, não me lembro o primeiro nome dele, não sei se não era de São Borja, acho que da Fronteira. E o César Schirmer, que hoje é prefeito de Santa Maria, que era, acho que secretário, ele era alguma coisa no Diretório Central dos Estudantes, e que convidou um amigão meu, que foi quase meu irmão, assim, que era o Adelmo Genro Filho, que era irmão do conhecido, então, ex-governador do nosso estado. Mas o Adelmo era uma pessoa grandiosa, não tem outra palavra para dizer, né? Um estudioso, uma pessoa que sabia fazer política de maneira muito íntegra, uma pessoa maravilhosa, que infelizmente morreu aos 36 anos, enfim, muito rapidamente, de uma doença viral louquíssima, assim. E aí esse nosso grupo de amigos, meu primeiro marido, que se chamava Sérgio Weigert, o Adelmo, enfim, nos aproximamos, mais eles, que eram um pouquinho mais velhos que eu, se aproximaram do diretório do Diretório Central dos Estudantes em Santa Maria,
Mas era uma época assim muito complicada, para se fazer uma campanha para ganhar o DCE, era uma coisa complicadíssima, não tinha outras chapas, naturalmente a vinda dos estudantes, mas a reitoria organizava a sua chapa e usava do seu autoritarismo lá para conseguir vencer. Então, logo depois desse ano, onde o Bergman, César Schirmer, o Adelmo, que eu acho que foi secretário-geral, acho que o Milton Seligman, mais alguns outros, participaram do DCE, um na área da engenharia, outros na comunicação, outros e na gestão mesmo do DCE. Logo a seguir, nós nunca mais ganhamos uma eleição. Enquanto eu estive na faculdade, nunca mais ganhamos uma eleição para o DCE, que pese a determinação de se trabalhar para isso. Bom, então eram anos muito complicados, né? Que a gente tinha inclusive aula de moral e cívica e que se falasse alguma coisa e alguém ali, algum preposto dessas ideias, a nos dar aula, e as pessoas tinham um medo muito grande assim de dar opinião. Eu dava minhas opiniões assim, mas que eram coisas muito singelas, mas ainda assim as pessoas me olhavam de um jeito diferente. Eu me lembro uma vez que eu resolvi fazer todas as segundas-feiras uns panfletinhos que eram com mimeógrafo a álcool, que tu tinha que passar devagarinho quando estava terminando a tinta, aquele cheiro exalando de álcool, enfim, aonde a gente fazia, muitas vezes aonde eu morava, que era um porãozinho do lado da casa estudante, que era a casa da minha sogra. E quando eu comecei a entregar isso aí, um ou outro colega me dizia, já vem a Maria Rita com os panfletos subversivos dela. E eu dizia para eles, ofendidíssima, né, lê primeiro para ver o que é. E eu falava algumas coisas como de saúde pública, doenças, etc., né, doenças endêmicas do país e tal. Bom, e aí na faculdade eu passei então pela primeira área, assim, tinha os professores de bioquímica, biofísica, eu tenho dificuldade agora de me lembrar, e depois aquela vontade enorme de ir para o hospital, de chegar no paciente, né? Aí sim, daí no terceiro ano da faculdade, eu comecei a frequentar o hospital e eu me dividia muito, como eu era muito intensa, assim, dá para dizer meio hiperativa, eu me dividia entre a faculdade e essa militância que a gente tinha, que era, enfim, nos diretórios, no nosso diretório da medicina, com todas essas dificuldades que se tinha. Aí, no terceiro ano, eu comecei já a estagiar no hospital, acompanhei, eu me lembro, um médico, doutor Cecil Agni, que era um cirurgião, que era ligado à família e tal, e aí eu pude fazer estágio com ele e com os doutorandos que trabalhavam com ele. Naquela época, um doutorando era quase um médico. Lá na minha cidade, Santa Maria, na época ao redor de 77, tinham pouquíssimas residências médicas, que hoje, né, a gente quer que seja para todo mundo, e todos os que desejarem sair da faculdade têm o direito, e quem sabe até o dever, porque hoje a medicina se ampliou muito, a tecnologia toda nos faz sair entendendo um pouquinho de tudo, né? Mas para entender um pouquinho mais de tudo, não, um pouquinho mais de alguma coisa, a gente tem que fazer a residência médica. Então, na época, tinha, se não me engano, residência em pediatria, em gastro, em psiquiatria, acredito que em cirurgia. Se não me engano, eram 4 na época. E eu cheguei a pensar em fazer psiquiatria, porque eu gostava bastante da área, mas também gostava bastante da área da neurologia, que eu fiz estágio, e certamente por uma influência desse meu tio, que era neurocirurgião, eu tinha encantos assim, pela área da neurologia. Aí, então, me formando, bom, daí no ano de 1976, ou 75, 76 eu acho, não, 75, teve eleições para... Aí nosso grupo de amigos, companheiros, enfim, já estávamos participando não só do movimento estudantil, que era muito reprimido, né, mas começamos a participar da política partidária. Naquele momento existiam, com a ditadura, só 2 partidos, um da situação que se chamava Arena e outro de oposição que se chamava MDB.
Nós entramos então no MDB, começamos a participar, fazíamos reuniões semanais na sede do partido e começamos inclusive a participar de um movimento popular muito incipiente, muito até provocado por nós, assim. Então, acordávamos assim atônitos nos domingos de manhã e tal, para ir para as vilas, para conversar com os trabalhadores. E Santa Maria não é uma cidade fabril, né? Não tem praticamente os operários, né? Tem muitas vezes um lumpenproletariado, muitas vezes vinculado à construção civil e algumas outras pequenas atividades assim. Cresceu muito hoje Santa Maria, mas acho que não mudou tanto. Então, aí, nesse vínculo, no ano de 1975, eu passava minhas férias, assim, meu pai tinha sido promovido a general, né, de exército, né, general de brigada, que é a primeira graduação de general, e eu fui escolhida, estava de férias em Brasília, que ele já morava lá como coronel, e eu fui escolhida pelo setor feminino do MDB para ser candidata. Quando eu voltei, fiquei sabendo, assim, parece que tinha uma geladeira nas costas, geladeira antes pesava, porque agora elas são leves. E aí, achei péssimo aquilo, achei que não era isso que eu queria na vida, mas pensei, bom, se eu fico aqui achando que todo mundo deve participar de política, como é que eu vou dizer que não? Eu não tinha movido nenhum pauzinho para isso, pelo contrário, tiveram que fazer uma nova convenção do MDB em Santa Maria, no sentido de oficializar essa candidatura. Não sei se tinha outras, mas a minha sim. E aí fiz uma campanha muito cheia de brios e conceitos, quem sabe algum preconceito. Eu não fui capaz de me apresentar nem para professores nem para colegas, porque eles já me conheciam e se me conheciam deviam votar em mim ou não, né? E aí fiz uma campanha popular, assim, de vila, fazendo um discurso, digamos, para as mulheres, que era, então, anos 70, né, recém esse boom, assim, do feminismo, esse reconhecimento da discriminação, da dupla jornada, da opressão feminina e tal. Então eu fiz bastante isso, assim. E aí me elegi. O Adelmo, meu amigo de sempre, foi candidato também, mas ele já com o nome de família, o pai dele tinha sido prefeito em Santa Maria, o irmão vereador. Ele se elegeu muito bem e eu me elegi. De todos os 21 vereadores, eu fui um deles eleita. E estava nesse momento no 5º ano da faculdade de medicina, então sequer fiz exame na época. Foi muito pesado, assim, de manhã tinha aula, de noite tinha aula, de tarde ia para a vila, ganhava os panfletinhos, assim, de alguns simpatizantes, às vezes por causa do nome de família, às vezes porque simpatizavam com a causa das mulheres, assim. Então não era como era hoje esse financiamento de campanha desse jeito, não. Quando a gente ganhava 1000 panfletos, então era mais ou menos assim. E aí, na faculdade, no ano de 76, foi isso, 77 aí eu me formei. E aí, tendo esse mandato popular, eu não deveria abrir mão dele, não ficava adequado, né? Pensar em sair de Santa Maria naquele momento. E foi bem quando houve, logo a seguir, a prorrogação dos mandatos. Esse mandato foi de 6 anos, não foi de 4. Então, daí no ano de 82 e 81, já era prorrogação, eu permaneci lá. E aí sim, eu fiquei fazendo uma ponte, assim. Mas aí encerrei minha carreira de político partidária, a minha carreira político partidária. Não me encantava. Se a política me encanta, e hoje eu faço política sindical há vários anos, essa outra, ela já se insinuava, como acho que sempre manifestou-se, assim, como alguma coisa, às vezes, pouco ética, etc., né? De todos os lados tem isso, hoje bastante. Então, isso não fazia parte, assim, do meu universo. Então, deixei de fazer política partidária, aí fiquei como observadora e tive, como eu costumo dizer essa frase, assim, tive que baixar a cabeça
e trabalhar, né? Então, fiz a residência em Porto Alegre em 80 e 81 e depois disso comecei a trabalhar, enfim, bastante, como sempre foi o meu hábito, assim. E até essa coisa tem uma origem, assim, meu pai era um médico clínico, assim, ele operava também, mas ele era um oftalmologista. Meu tio e meu avô eram frenéticos, porque aquela vida, assim, de médico, que ia para lá e para cá e tal, meu tio já plantonista, com aquela vida de neurocirurgião e tal, e depois eu trabalhando no serviço de neurologia e neurocirurgia lá em Santa Maria, eu aprendi a ter, né, reforcei essa velocidade de trabalho, assim, e foi o que eu sempre fiz muito, assim. Tanto é que hoje eu sou uma médica emergencista, plantonista, até hoje trabalho 2 noites por semana, sempre, e afora o resto do dia e afora a minha lida sindical aqui, né, também é bastante intensa. Acho que da minha vida acadêmica é mais ou menos isso. Pois foi assim, como eu contei, eu estava em Brasília, em férias, ou enfim, às vezes eu tirava, se alguma coisa estava mais folgada na faculdade, eu faltava uma semana, matérias que deixava a desejar e tal, e às vezes eu passava uma semana lá em Brasília porque eu era muito de trabalhar nas férias, então eu me organizava assim. Então nessa época eu estava em Brasília e fiquei sabendo quando cheguei, né? E aí, quando eu contei em casa, o telefone não era uma situação fácil, uma comunicação fácil como se tem hoje, né? E aí, quando eu contei, a minha mãe, que sempre foi mais conservadora que o meu pai, e mais comunicativa, ficou furiosa, né? E lá eles conviviam mesmo, inclusive um amigo da família lá era ligado à repressão e tal, e até porque a minha mãe era amiga de muitíssimos anos dessa senhora. Então, a minha mãe, até por medo de mim, mas até por ódio, incitado naquele momento, né, entre uns e outros, enfim. Então, ficou muito brava comigo, não falou no telefone comigo não sei quanto tempo e tal. Aí, meu pai era muito retraído, muito tranquilo, assim, apesar de ter concordado com o golpe, ele era até primo, irmão do chefe da casa militar do Jango, né, que era o general Assis Brasil. Então, meu pai não se comunicou muito, não disse muita coisa, mas aí ele tinha uma missão em algum momento que ele estaria aqui num dia 12 de novembro, as eleições eram no dia 15 de novembro daquele ano, e ele tinha que ele vinha chefiar uma missão aqui que era, curiosamente, buscar os restos mortais do avô do Mário Quintana, que morreu no Paraguai, na Guerra do Paraguai, isso eu me lembro, assim, e que seria transportado para Alegrete. E aí meu pai foi indicado para comandar essa missão, o Mário Quintana ia junto e tal. E aí ele me disse no telefone que vinha para cá, era dia 12, e eu faço aniversário no 15 de novembro. Daí ele disse que então ele estaria por aqui e tal, e como o título dele era de Santa Maria e era meu aniversário, ele tinha candidato em Santa Maria. E aquilo foi super importante para mim. Imagina, eu era uma menininha, já tinha me casado, morava sozinha em Santa Maria, acreditando nos meus sonhos, oriunda assim, de uma situação muito complicada, né, com essa contradição grande. E aí digamos, essa absolvição da parte do meu pai. E aí foi, e nos relacionamos, assim, a minha mãe terminou superando, que mãe é mãe, ela, né, conservadora, mas é minha mãe, e as coisas andaram bem, assim. Daí a gente fez esse mandato, depois mesmo na Câmara de Santa Maria, assim, a gente começou o movimento de mulheres, nós tivemos o grupo que se chamava Germinal, fomos muito ativas lá, eu fui uma das organizadoras do grupo e tal, então foi um trabalho bem interessante, bem bom, assim. E junto com aquela política do bota nome em rua, fecha buraco, quer dizer,
transformar no mandato político alguma coisa que era meramente clientelista, né? E principalmente na época e na época da ditadura. Então foi assim, aí eu resolvi que aquilo não era o meu mundo definitivo daquela maneira e eu nem quis me tentar a reeleição, assim, nem me propus a isso, né? E aí vim para Porto Alegre e fiz a residência. E aí aqui, quando eu entrei na residência, na Santa Casa, me encontrei com meu colega que recentemente abriu a porta aqui, que era o Jorge Eltz, que aí era presidente, eu acho que da Associação Nacional de Médicos Residentes, da Gaúcha, não, ele participava da Gaúcha de Médicos Residentes. Aí eu perguntei como é que era para participar do movimento de residência, que eu ainda tinha um mandato, não sei se isso poderia, ele disse, não, pode sim e tal. E como eu contei, eu tinha me acidentado, eu caminhava de muletas, estava terminando uma gestação, ainda assim comecei a participar da Associação Gaúcha de Médicos Residentes. E então comecei a participar, fui da Associação Gaúcha, depois participei de toda essa vida, essa vida que era bastante fugaz, ainda é, né, do movimento de residência, porque a gente fica... Na época eram 2 anos, praticamente, que só isso. Depois passou a ser 3, 4, hoje nós temos gente que faz residência de 5 ou mais anos, né, conforme a especialização. E aí foi isso. Aí comecei a trabalhar bastante e depois um cafezinho me levou a volta à participação política. Trabalhei muito já na minha vida pessoal, eu tinha me separado, feminista de carteirinha como eu era, e eu entendia que eu tinha que fazer por onde me sustentar, e a minha filha, e fiz isso muito bem. Então trabalhava noite e dia, assim, isso não tinha nenhum problema. Para mim trabalhar nunca foi um problema, pelo contrário. Tem uma sensação de satisfação assim quando eu entro no trabalho. E aí, eu trabalhando já no Hospital Conceição, que eu comecei oficialmente em 85. Aí em 95, mais ou menos, imagina, eu já tinha 10 anos de hospital, eu estava um pouco cansada do setor onde eu trabalhava. Primeiro eu entrei na emergência e depois fui escolhida, entre outros, para participar da unidade de funcionários, de atendimento aos funcionários, que era um projeto assim, meio piloto, meio legal, diferenciado, não de medicina do trabalho, mas um negócio a dar um atendimento diferenciado aos trabalhadores. Mas ali era um atendimento mais ambulatorial e eu queria mais, né? Eu queria mais agitação, assim, em função do meu perfil. E aí... eu não tinha, o café do Conceição é péssimo, até hoje, acho que é pior do que café de avião, que também é péssimo. Então eu descobri lá na Associação dos Médicos uma maquineta de café ali, essas comunzinhas que a gente tem em casa, que o café era bom. Aí comecei a ir lá, eu ia lá na hora de um recreiozinho, assim, para tomar um café bom e tal. E ali começou uma história que a direção antiga do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul queria colocar alguns do Grupo Hospitalar Conceição, e aí eu entrei na rabada dessa chapa, eu acho que em função do cafezinho. Até porque, claro, era uma pessoa que me posicionava em algumas assembleias lá no hospital e coisa, mas enfim, minha militância tinha se tornado essa em função de tanto trabalho que eu tinha, né? E aí entrei nessa diretoria antiga do sindicato, que foi formada em 1996. E aí entramos, na verdade, eu, Argolo, doutor Ronaldo Nicanor, do Conceição Castro e Silva, doutor Antônio Marcelo Mourão, tinha o doutor... Sim, doutor André Gonzalez, doutor Fortes, tem uma série deles, assim, que eu teria muitos nomes a dizer. E aí começamos aqui na diretoria do Simers. Pois bem, daí nós entramos na diretoria 96, 97 e 98, né, cujo presidente era o doutor Flávio de Agosto, e eu comecei a participar das reuniões de diretoria, dentro do possível, assim, se tinha uma reunião ou outra, eu sempre ia.
enfim, comecei a participar, até porque era uma coisa sempre muito forte essa participação para mim, assim. E, na verdade, era uma participação muito boa, assim, porque dava um vínculo, juntava as minhas questões de médica com as minhas questões da política, esse meu gosto, assim, meu gosto pela política. Então, comecei a participar, enfim, e cheguei a ser delegada na Conferência Nacional de Saúde de 1996, eu acredito. Participei do Conselho Estadual de Saúde, então comecei assim a levar esse olhar, não, ter para comigo esta questão da saúde pública, né, e uma militância então dentro dessas instâncias assim. Então procurando as minhas coisas, né, tirando as minhas convicções, as minhas ideias. E aí participei dessa diretoria dentro do possível, até na medida que eu era só da diretoria, então, e na verdade a articulação assim desta diretoria, este sindicato ainda era um sindicato assim mais menos ativo, né, do que hoje nós temos, sem dúvida. E aí naqueles anos ali eu achei que era importante uma participação maior desse grupo mais novo, porque a diretoria era composta assim de colegas, muitos deles aposentados, muitos deles sem uma atividade maior e tal, e a atividade do sindicato era pequena. Na verdade, frente às outras entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, o sindicato era o primo mais fraco, mais pobre dessa participação. E aí eu entendi que essa participação sindical, sendo importante, era o momento de nós nos articularmos, né, até lembrando, digamos, o movimento de renovação médica que ocorreu nos anos 80 e que aqui no estado do Rio Grande do Sul ele não evoluiu, ao contrário do Rio de Janeiro e outros estados, onde o REME foi bem sucedido, renovando então seus quadros, e quadros bem mais progressistas e mais ativos, e aqui não. Então a gente terminou por organizar uma nova diretoria, muito assim pensada pelo Argolo, que hoje é presidente do Simers, e por mim, e participando depois vários outros colegas, inicialmente nesse sentido, assim, mas depois participando vários outros colegas, como o Dr. Pio Furtado, como a doutora Ana Maria Moreira, como o Dr. André Gonzalez, como o Dr. Newton Rosa, que foi nosso primeiro secretário. E assim, então, organizamos uma diretoria, que era difícil, a gente até conseguiu todos os nomes para participar, mas conseguimos, inscrevemos e ganhamos, se não me engano, por 49 votos, uma coisa assim, da outra chapa. De 2.000 votantes, era um sindicato que eu acho que tinha 2.500 filiados, enfim, ou 1.000 votantes, foi uma coisa assim. E aí ganhamos e começamos a trabalhar. O Argolo, né, que tem esse seu tom assim, de funcionar bastante ativo e que gosta muito da área da administração, então fez, digamos, essa coisa que se chama empresa, sindicato médico, fez progredir bastante. E nós nos inserindo, e aí eu particularmente me inserindo na luta política dos médicos e até buscando nossas bandeiras, nossas verdades, enfim, e que não era uma coisa muito fácil. Eu lembro sempre que nós viemos assim de um INAMPS, onde era oferecido atendimento a quem pagava o INPS, o INSS, né? E as pessoas eram atendidas e muitas vezes, quando desejavam, sendo segurados, quando desejavam um atendimento um pouquinho mais personalizado, ou seja, um quartinho com uma geladeira e um médico mais personalizado ao seu caso, eles pagavam o que se chamava diferença de classe. E que, com a vinda do SUS, assim, isso deixava de existir, porque o SUS reconhecia a todos como usuários do sistema público de saúde, dava direito a todos, com seus pilares de universalidade, integralidade, etc., equidade. E nós aqui no sindicato nos deparamos assim com a realidade e que eu costumo dizer, os médicos sempre com seus
com seus ouvidos com os estetoscópios por fora, eles não viram a banda passar. Então veio o SUS, veio a Constituição de 88, veio esse SUS para todos e gratuito, etc. E muitas vezes nós nos deparamos com a cobrança da diferença de classe, etc., em que pese muitos médicos não faziam isso por mal, era ilegal, não tinha dúvida, e que nós tínhamos, mesmo que defendendo os médicos, nós tínhamos que defender a lei acima disso, né? Então, foram dilemas éticos, importantes, éticos e políticos que nós vivemos e que nós estamos aí a procurar a verdade, né? Procurar as nossas verdades e procurar como encaminhar essas lutas políticas, que não eram muito claras ainda. Então, me perguntam sobre bandeira, sim, a bandeira de que os médicos precisam sair dos seus locos, né? Precisam sair dos seus blocos cirúrgicos, dos seus consultórios, precisam olhar o mundo e, se alguma coisa não lhes é adequada, que eles lutem para que melhore e não tenham saídas como essas que foram criadas antigamente dentro da lei, como, por exemplo, essa cobrança da diferença de classe. Junto com esta bandeira e esta luta e esse trabalho político do Simers, nós tivemos alguns outros, assim, né? Como, por exemplo, também a questão daí dos médicos seletistas, que, digamos, o ofício de um sindicato é muito a defesa da categoria do ponto de vista de trabalhador, que nesse caso, médico trabalhador, nós começando a entender, então, a questão do que é um dissídio coletivo, o que é uma convenção coletiva de trabalho, o que é um acordo coletivo de trabalho, como é que são as condições de trabalho, o que nós podemos lutar, como é que nós vamos articular esses médicos que não têm uma fábrica, mas que vivem muitas vezes nos hospitais, juntos, trabalhando e assim por diante, né? Ou aqueles outros que sempre foram tão maltratados, trabalhando em clínicas, muitas vezes com relações perversas de trabalho e condições também perversas de trabalho, ou os médicos que trabalham no serviço público, que em tese eles são, depois de vinda a democracia, eles têm os seus sindicatos dos municipários, mas que na verdade nós fazemos a representação política desses médicos, sem exceção aqui no nosso estado. Então, começar a compreender, digamos, a questão de como se insere o médico nisso que se chama o mundo do trabalho e como nós faríamos para defendê-lo, para conscientizá-lo, etc. Nós costumamos aqui sempre dizer que o sindicato ele é um órgão efetor da categoria, ou o sindicato leva as lutas destes trabalhadores, mas ele tem que estar com os trabalhadores, senão a gente tranca, por exemplo, numa negociação que não funciona, o próximo momento é fazer alguma advertência pública, alguma paralisação ou até alguma greve no momento extremo de necessidade do trabalhador mostrar sua força. E a categoria médica não é muito articulada nesse sentido. Então, nós vislumbramos então todo esse trabalho e levantando bandeiras assim. Então, bandeiras tanto para os médicos trabalhadores com vínculos seletistas, quanto para com os médicos que daí são, e às vezes são os mesmos, né, mas que trabalham no serviço público, então que são os médicos do município, alguns do estado e alguns da União, que hoje já tem tão poucos, né, os médicos do antigo INAMPS e os médicos do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhadores da Secretaria Estadual da Saúde, e da mesma forma, assim, com aqueles médicos já nos inserindo nesse mundo desse mesmo trabalhador, que é esse mundo onde o médico é conveniado, onde tem seus convênios, onde ele presta serviços, onde ele não tem um vínculo de trabalho, que até muitas vezes lhe é cobrado como se ele fosse um trabalhador, quase a ponto de registrar jornadas, etc. Então, estas bandeiras nós fomos assumindo e defendendo, etc. É claro que aí tendo uma participação mais ampla, assim, por exemplo, no nosso país, através da antiga Federação Nacional dos Médicos, que também foi fundada há muitos anos, como o próprio Simers, que foi em 1932, e participando com os demais sindicatos, enfim, até com uma tradição mais
na área da política sindical, na medida que nós tínhamos entrado só em 96, né? A partir de 96. Então, aí desenvolvemos esse trabalho hoje, assim, com bastante mais clareza destas lutas, com essas dificuldades imensas que nós estamos vivendo hoje, né? 2015, mês de setembro, vivemos num país em crise, né? Praticamente com pouca governabilidade, um Estado também praticamente falido e, consequentemente, vindo para a área da saúde todas essas dificuldades, ou refletindo na área da saúde essas dificuldades. Hoje nós temos hospitais praticamente sem conseguir, em situação pré-falimentar, com orientação até de que parem os seus serviços ou que os médicos não têm mais como receber pelo seu trabalho. Então, situações muito graves assim, que têm nos obrigado a estar constantemente assim onde estão nossos colegas trabalhando, tanto na região metropolitana de Porto Alegre quanto no interior do estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao Sistema Único de Saúde, eu acho que é um compromisso de alguém que pensa de maneira propositiva e tem um olhar pela igualdade, é absolutamente necessário a afirmação dele. Ele foi construído a partir do movimento sanitarista brasileiro, com a Constituição de 88 e depois com as conferências de saúde e assim por diante. Então ele é absolutamente necessário, correto, etc. Só que se faz muito a bandeira disso, e esses gestores que vieram, ou porque em algum momento estavam na oposição, ou porque num outro momento estavam na situação, eles falam do SUS como se fosse uma maravilha, mas na verdade existe uma insuficiência muito grande de atendimento através do sistema público de saúde. O SUS é o Sistema Único de Saúde, que tem consigo o público e o privado, né? Então, com relação ao sistema público de saúde, teríamos, por exemplo, a discussão da emenda constitucional 29, que determinaria, então, 10% do orçamento da União para a saúde, 12% dos estados e 15% dos municípios, e depois, entre até estes que tiveram o SUS como bandeira, a articulação contrária à aprovação desta lei desta forma. E o que aconteceu efetivamente foi que, com a lei complementar, em que foi aprovada, foi discutida e aprovada, digamos, esta emenda constitucional 29, trocou-se, né, então, o investimento em saúde por parte da União, e que hoje será o mesmo do ano anterior, com a diferença positiva do PIB. Hoje vivemos uma situação dramática, onde o PIB será negativo, então o investimento, com toda a inflação que se tem, de pelo menos 10%, nós teremos um investimento em saúde, um investimento da União em saúde exatamente igual ao do ano passado, porque não se pode diminuir, senão até a menos aconteceria isso. Bem, então, o investimento em saúde, se fez a tese do SUS com a qual eu concordo, mas o investimento em saúde não ocorreu. Por outro lado, esta incapacidade administrativa e esse país permeado pela corrupção fez com que se oferecesse menos ainda à população. Então, hoje nós temos assim, uma deficiência muito grande em todas as áreas. Vamos começar pelo atendimento primário de promoção e prevenção. Se consegue ainda fazer vacinação, se consegue ainda atender algumas doenças, etc. Mas, de maneira ideal, não se faz a promoção e a prevenção de saúde muito além destas questões como são as vacinas, etc. A partir disso aí, né, o atendimento às doenças na rede básica, então é onde nós pegamos as doenças no seu estágio inicial. Muitas vezes as pessoas não têm acesso nem à investigação, nem ao diagnóstico mais definido ou mais definitivo, e nem ao tratamento. E eu lembro, assim, por exemplo, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, quando uma infecção respiratória é ainda uma infecção respiratória muito simples e que pode ser examinada, às vezes não precisa sequer de um raio-x, um exame de sangue, e que pode ser tratada com êxito, com antibiótico, que em tese tem no posto de saúde. A realidade é que muitas vezes nós não temos o tratamento adequado nem nos postos de saúde, e isso juntando muitas vezes com a alimentação inadequada, com a nutrição inadequada dessas pessoas mais pobres que vivem nas periferias,
estas doenças evoluem de maneira importante e que os leva muitas vezes à necessidade de uma internação hospitalar, enfim, com uma investigação maior, com um custo maior para o Estado, isso sem nomear aquele custo particular, singular para aquelas famílias, né, o custo da própria saúde para essas famílias, mas um custo, né, maior ainda, então, para o investimento que se tem em saúde. Temos, da mesma forma, um atendimento imensamente insuficiente, este sim, imensamente insuficiente, no atendimento secundário. Então, as pessoas muitas vezes têm os seus problemas mais importantes de saúde que precisam de atendimento de especialistas ou muitas vezes de um leito hospitalar, e aí efetivamente não se tem. Hoje nós temos uma carência, se fala em ao redor de 400 mil leitos hospitalares no país. Eu não teria capacidade de mostrar de onde veio essa conta, mas é o que, desde gestores até os que proporcionam serviços em saúde, dizem dessa necessidade. Então, nós temos esta carência imensa, o que faz com que as nossas emergências sejam superlotadas, que pacientes sejam atendidos no chão, que não tenham atendimento não só de uma hotelaria, mas também existam trabalhadores da saúde também extenuados pelo seu trabalho. Então, nós temos no nosso país uma flagrante violação dos direitos humanos na área da saúde, tanto de pacientes como de trabalhadores. E então esta carência ela vem exatamente de um financiamento inadequado e de um uso inadequado do financiamento da área da saúde. Então, este SUS que temos e o SUS que queremos, que aliás foi título de uma das conferências nacionais de saúde, se não me engano, a de 2003, é exatamente a questão que se tem hoje em 2015, né? O SUS que temos e o SUS que queremos. Aquele que nós queremos é aquele que proporcione atendimento adequado à população, que ela tenha acesso, que ela tenha medicação, que todos possam ter atendimento igual e assim por diante. O que não, efetivamente não acontece, porque se o sistema público de saúde tem uma carência enorme, o sistema privado de saúde, ele oferece um melhor acesso. Acesso que também não é tão fácil, por exemplo, na área das emergências, acesso que muitas vezes hoje se torna difícil para uma internação hospitalar imediata, mas que com tempos efetivamente diferentes, tanto do público quanto do privado, com muito mais acesso então no sistema privado de saúde. Por outro lado, as pessoas que têm o sistema, participam do sistema privado de saúde, é o que se chama de semi-privativo, né? Porque hoje aquele paciente particular é outro caso, que ele praticamente inexiste, mas esses pacientes que têm convênio, ou se eles não têm um convênio empresarial, que é o maior número dos convênios de vidas em convênios, em seguradoras de plano de saúde hoje, aqueles que pagam convênio pagam muito. E na hora de ter o acesso, ele não tem essa proporcionalidade. Por outro lado, aqueles que trabalham, digamos, o médico, que é o que executa o ato médico, ele é progressivamente mal remunerado, mal reconhecido pelo plano de saúde. Muitas vezes até exercendo o plano de saúde, aquilo que se chama de managed care, que é quando o plano de saúde avalia, entre aspas, as condutas desse médico, se ele pede muito exame, se ele interna muito, se ele, enfim, como funciona esse médico, coibindo assim o seu atendimento, o seu exercício da medicina. E hoje, com o médico recebendo pelo seu trabalho cada vez menos proporcionalmente. Então, o sistema privado, a área semi-privada de saúde também é um problema, e isso nos deixa claro, digamos, que a União, né, através da ANS, né, de saúde, então a saúde suplementar não consegue fiscalizar isso de maneira adequada, e pelo contrário participam dali os gestores da saúde suplementar, faz com que tanto os usuários do sistema privado, quanto os que executam o ato médico, quanto os médicos, enfim, eles não sejam contemplados com tudo isto que vem do sistema privado de saúde. Então, minha visão é essa com relação a isso. O que fazer? Eu acho que é lutar por tudo isso de maneira forte, firme, uma reavaliação do sistema de saúde
público de saúde no sentido de como se oferece isso. Primeiro, aquele que é o grande arrecadador, que é a União, investindo mais em saúde. Os municípios fazendo gestões assim mais profissionalizadas na área da saúde, que muitas vezes são gestões partidarizadas, enfim, aqueles amigos do grupo do prefeito, da prefeitura e assim por diante, e façam que isso não seja da melhor maneira. E um Estado que hoje praticamente não atua, ou atua em algumas áreas na área da saúde, mas que deveria ser o grande articulador da regionalização de saúde, do atendimento, né, desse atendimento regionalizado em saúde, como, por exemplo, a regulação de leitos, a regulação de consultas especializadas, a regulação de leitos especializados e assim por diante. Ele faz isso, mas de maneira muito insuficiente. E a ponto de, a meu ver, assim, uma situação bem específica, que é a do SAMU, que também é uma conquista importante lá, que vem lá dos anos 96, mais ou menos, aqui no estado, pelo menos, que é esse atendimento imediato, quer dizer, o atendimento de emergência que tem absoluta possibilidade de resgate à vida. Hoje, muitas vezes, se demora muito no atendimento, porque existe uma escassez das ambulâncias, de médicos, de equipes, etc., e façam que, por exemplo, um paciente lá das Missões seja atendido aqui na região metropolitana e vice-versa, e das mais variadas maneiras, né, num estado que não é tão pequeno assim. Então, isso pode significar efetivamente a morte desses pacientes, né? Tempo é vida, e principalmente em emergência, esta frase é sagrada: tempo é vida. Então, o papel do Estado, no nosso caso, o Estado do Rio Grande do Sul, é um papel que precisa ser retomado por estas gestões, e nesse momento nós estamos com imensas dificuldades, que eu acho que o governo do Estado é incapaz de pensar nisso, pelo menos de maneira adequada, ou de ter algum protagonismo. A União, que arrecada bastante, investe muito pouco, e os municípios, que já investem bastante, estão muito prejudicados nesse atendimento, porque em tese tem que fazer quase que tudo naquelas cidades onde existe uma municipalização mais plena da saúde. Pois, quando eu fiz a faculdade, enfim, ainda era aquela medicina bastante clínica, né, que às vezes até na Santa Casa, quando eu estava na residência, a gente mapeava assim como é que estava o pulmão de um paciente num dia e no outro. Muitas vezes até o raio-x era difícil de se conseguir na Santa Casa. Na faculdade, então, anteriormente, lá em Santa Maria, nós sequer tínhamos, por exemplo, na área da neurologia, sequer tínhamos a possibilidade de abordagem através de uma tomografia computadorizada, que nesses anos 70 ainda não tinha tomógrafo na cidade de Santa Maria. Então nós saímos assim, eu saí de uma geração assim que era muito clínica, para começar a ter contato com a tomografia, com a ecografia, que são exames hoje complementares e de imagem, assim, que praticamente inexiste aquela coisa do que se chamava, aquela cirurgia muito conhecida, assim, que se chamava na época, que se chama a laparotomia exploradora, ou seja, abrir, por exemplo, uma barriga de um paciente para saber o que tem ali, para fazer algum diagnóstico. Não, hoje nós temos, por exemplo, inicialmente o raio-x, que já se tinha na época, que era a única coisa que se tinha, mas hoje já se tem, a partir dos anos 80, se tem a ecografia, por exemplo, no caso abdominal, tem muitas outras ecografias, claro, a tomografia computadorizada, que hoje avalia um cérebro, um crânio, que muitas vezes era necessário para descobrir se tinha algum sangramento num acidentado, tinha que fazer exames contrastados, mais complicados, as angiografias. Eu tinha que fazer punção lombar, que também se faz hoje, mas hoje com esses exames de imagem, por exemplo, que facilitam muitíssimo, assim que nós temos acesso até nos serviços de emergência, por exemplo, ecógrafos, onde os profissionais podem se utilizar então desses exames. E nos serviços de um hospital, de uma emergência, por exemplo, exames de tomografia, até ressonância nuclear magnética. Ou seja, nós saímos de uma medicina muitíssimo clínica para hoje bastante tecnológica, né? Hoje já se coloca stents no coração, sem precisar abrir um tórax, se faz
procedimentos também neurocirúrgicos, né, procedimentos neurológicos, também evitando até uma craniotomia e muito assim, se faz diagnóstico assim, sem precisar essa coisa da laparotomia. Hoje, até recentemente conversando com os colegas, hoje é raríssimo acontecer uma laparotomia onde não se acha nada. Não, se abre, a laparotomia significa abrir o abdômen, né? Se abre uma barriga hoje já pensando no que vai fazer ali, que procedimento vai se ter ali, que resolutividade vai se ter e assim por diante. Bom, então assim, saiu-se desta medicina para esta medicina bem mais tecnológica. Então, um aluno dos anos 70 para um aluno deste milênio, né, tem bastante diferença, assim. E se por um lado, digamos, hoje acrescenta bastante, tem uma possibilidade muito grande, hoje nos faz entender menos um pouquinho de tudo. Porque, e vou comparar até nos anos 40, me lembro do meu pai dizendo que saiu da faculdade tendo feito parto, tendo feito, até acredito que não era vontade dele, mas tendo feito uma cirurgia de apendicite. Imagina um doutorando que fez uma cirurgia de apendicite, né? Uma apendicectomia. Hoje, um doutorando não opera, não faz isso, ele quando muito auxilia, talvez algum parto, um parto que com um bom andamento, né? Mas é claro que com supervisão, etc. Então, nós aprendemos hoje, né, os nossos colegas mais jovens aprendem hoje um pouquinho de tudo, mas bastante informativo assim, esse curso, porque a tecnologia é enorme, é impossível se detalhar nisso tudo. Por outro lado, assim, é muito interessante, hoje nós temos, antigamente pouco tínhamos, por exemplo, das noções de emergência. Hoje, neste ano de 2015, estamos numa luta enorme pelo reconhecimento, eu sou emergencista, né, uma luta enorme pelo reconhecimento da especialidade da medicina de emergência e com uma proposta de que se abram para o ano que vem seleção para residência médica em emergência em inúmeras cidades, em inúmeros hospitais universitários ou hospitais escola, como é aqui o caso do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição onde eu trabalho, enfim, para a formação de emergencistas. Eu defendo muito tudo isso, na medida que hoje vivemos um mundo muito rápido, muito cheio de violência, e numa emergência existe a possibilidade absoluta de resgate à vida. E muitas vezes temos equipes não bem formadas ou não formadas ainda adequadamente para isso. Então, a conquista desta área da medicina de emergência mostra a evolução desses tempos. Hoje, né, nós temos, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar, que chega na cena do evento, onde ocorreu esta situação crítica, depois, né, a levada deste pré-hospitalar, no caso público SAMU, levada para uma emergência de hospital e depois disso, né, ou até uma UTI ou até para um leito hospitalar, enfim. Então, digamos, isso é muito importante. Então, temos essa modificação toda no exercício profissional. Temos hoje alguma coisa muito complicada ou muito importante, e para muitos de nós complicada, que é o surgimento da informática, então, que fez com que hoje muitos pacientes cheguem a uma consulta médica já com uma hipótese diagnóstica e uma proposta de tratamento, né? Porque eles foram no que chamamos de Dr. Google, né? Tirar as suas informações, enfim, através dos seus sintomas, chegar a um diagnóstico. E isso mexe com alguma coisa de tão importante que é a relação médico-paciente, que antes nós tínhamos esta relação médico-paciente muito impositiva, nós estávamos muito atrás da mesa, né, vestidos de branco atrás da mesa, com todo esse poder médico, dizendo aos pacientes, inclusive com o nome de paciente, né, que são, dizendo aos pacientes como eram as coisas, como deveriam ser, e levando uma receita pronta e definida ali. Bom, hoje, então, nestes anos todos que se passaram, temos uma relação, uma interlocução com o nosso paciente, ou seja, a relação médico-paciente,
uma relação médico-paciente muito mais compartilhada ou efetivamente compartilhada, onde o processo terapêutico é discutido, então, com os pacientes, com as suas famílias, etc. Da mesma maneira, a visão que nós temos de morte hoje, nós temos, se por um lado, assim, nós temos uma absoluta possibilidade de intervir nesse processo de morte, o caminho dela, o percurso desse processo de morte também deve ser uma decisão compartilhada. Por exemplo, com a questão dos pacientes terminais, enfim, né? E que hoje nós temos já por hábito em conversar com a família e dizer, olha, a situação é essa, é um paciente, no caso, né, um paciente terminal, o que nós vamos fazer com ele, né? Se ele parar, o coração parar de bater, parar de respirar, etc. Como é que vai ser a nossa atitude? Às vezes até com o próprio paciente. E não só algumas famílias desejam que se prolongue uma vida inviável por mais tempo, muitos decidem assim por não intervir e pensam assim na questão de que uma morte digna é uma coisa muito mais saudável para todos, inclusive, né? Tanto para o paciente quanto para a família. Então, estas coisas assim são discussões do nosso milênio, né? E que antigamente, assim, eu brincava logo que eu entrei na residência, até um determinado momento, para mim, uma parada cardiorrespiratória era um óbito. E hoje a gente sabe que é um evento crítico, importante mas com absoluta possibilidade de reversão, tendo em vista o que causou esta morte, essa síncope, esta parada cardiorrespiratória, né? E muitas vezes com a possibilidade de resgate assim, absoluta. Então vivemos o tempo de ressuscitar, inclusive, né?